Vamos nessa então, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 1 manter a ordem de prisão preventiva para o traficante André do Rep, que está foragido da Justiça desde o último sábado, após um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. No segundo dia de deliberações, ministros da Corte decidiram pela manutenção da ordem de prisão do traficante, corroborando com a decisão que havia sido dada pelo presidente da Corte, Luiz Fux. Em entrevista ao jornal o Globo, Marco Aurélio Mello disse que não mudou o entendimento da lei que o levou a conceder habeas corpus ao traficante. Abro aspas para o ministro. Continuo convencido de que o Congresso legislou e eu não posso modificar a lei. Mas paciência. No Supremo, no maior colegiado, se pronunciou de forma contrária, de que não há ilegalidade. Eu não posso decidir individualmente e também no órgão fracionário, de forma diferente. Tenho que ressalvar o convencimento. A sessão no STF de ontem foi marcada por tensão entre Fux e Marco Aurélio. Durante o julgamento, ao defender o seu posicionamento, o decano disse não se preocupar com as críticas que recebeu. Ele fez duras críticas à determinação de Fux e chegou a chamá-lo de autoritário. Na entrevista ao Globo, Mello afirmou, abro aspas novamente, hoje ele cassou a minha decisão. Amanhã pode cassar a de um colega. E esse poder eu não concebo. Acho que ficou o alerta. E aí, Thaís Oyama? Então, não foi só tensão, né, que reinou por lá. Foi, na verdade, uma lavação de roupa suja, né, Paulo? E o ministro Marco Aurélio de Mello chamou o presidente da STF, Luiz Fux, de outros nomes também, além de autoritário. Falou em censor, falou em totalitário, xingou a beça. E, por outro lado, ele também foi muito espinafrado lá com todas as vênias pela decisão que ele tomou, né? Tomou uma lavada no placar, ele foi derrotado, só ele mesmo votou em favor do voto dele, da decisão dele. Todos os demais o contrariaram. E o presidente do STF, o Luiz Fux, ele venceu pelo menos no placar, né? Todos os outros votaram com ele pela volta do André do Rep para a cadeia. Infelizmente, isso já é uma coisa que a essa altura não depende deles. Mas, de qualquer maneira, eles votaram pela volta do André do Rep para a cadeia. Mas, em compensação, o ministro Fux ouviu muitas críticas pesadas pelo fato de ter cassado uma liminar, uma decisão de um colega, o Marco Aurélio, né? As piores críticas, como sempre, vieram do ministro Gilmar Mendes, que é o mais ferino dos ministros. Mas aí, toda essa briga aí parece ter rendido, ou pelo menos parecia ter rendido, uma boa lição. E hoje de manhã, o ministro Fux lá estava num evento do Conjur, do site Consultor Jurídico, e disse que a partir de agora o Supremo ia passar a ser diferente. Ele disse que o Supremo do futuro será um Supremo de decisões plenárias, ou seja, vai haver cada vez menos decisões monocráticas de um magistrado só, como essa decisão aí do ministro Marco Aurélio, que causou tanta polêmica. E essas decisões monocráticas, elas não são exceção, elas têm sido a regra no Supremo Tribunal Federal, né? Olha só, uma pesquisa do mesmo consultor jurídico, com dados de 2018, que são os últimos disponíveis, mostrou que dos 26 mil julgamentos de mérito realizados pelo STF no ano anterior, 13 mil, ou seja, mais da metade dos julgamentos foram realizados por um único ministro. Uma decisão monocrática, mais da metade, né? E por que isso é ruim? Bom, primeiro porque o STF é um órgão colegiado por natureza. E daí imagina você, cidadão, que vai precisar bater lá na porta do STF, em vez de ser julgado por 11 ministros, vai ser julgado por um só. E daí fica lá ao sabor do humor desse juiz, das convicções doutrinárias desse juiz, pode ficar também ao sabor até das preferências políticas de um único juiz, né? Isso é muito menos seguro para quem está sendo julgado, evidentemente, do que a opção do colegiado, a opção de passar pelo filtro de 11 ministros que debateram, que discutiram a questão toda. Então, uma decisão monocrática é sempre uma decisão que gera insegurança e muitas vezes também gera até crises institucionais, como eu acho que é o caso dessa última decisão que foi tomada pelo ministro Barroso, pelo afastamento do senador Chico Rodrigues, senador da Cueca.
Mas isso aí a gente vai discutir mais tarde, né? Eu acho que esse é um exemplo de decisão monocrática ruim e que gera crise, insegurança e crise institucional. Mas isso a gente fala depois. Você, Constantino? Pois é, Paulo. Na verdade, esse bate-boca entre ministros do Supremo é quase aquela situação onde eu dou razão a todos. E ninguém tem muita razão, né? Eu acho o seguinte, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi uma voz dissidente e, na minha opinião, equivocada nesse caso, ele tem um ponto. E, normalmente, quando você desvia muito do bom senso, você pode tangenciá-lo, né? Você consegue encostar em certas verdades e, com isso, contar uma grande mentira. E isso é mais ou menos a história do garantismo à brasileira, né? Então, é verdade, ele não está ali para ser um legislador, ele está ali para fazer cumprir a lei. Se a lei é ruim, muda-se a lei. Na narrativa, perfeito. O problema é que as leis brasileiras, com as suas interpretações elásticas, com as suas brechas infindáveis e labirínticas, permite todo tipo de coisa. E aí, na prática, esse garantismo tem sido o quê? Sinônimo de garantir impunidade de poderosos, né? Que não era, inclusive, o que esse artigo mal escrito visava, em ter que rever a cada 90 dias decisão de juiz. É para quem está lá sem nenhum tipo de julgamento, aguardando e tudo mais, e não para um traficante do porte do André do Rep, do PCC, julgado e condenado em segunda instância a 25 anos de cadeia. Claro que não é para isso, né? Então, vai na letra fria da lei para garantir a impunidade. Tem um texto hoje de um professor na Gazeta do Povo mostrando a origem desse garantismo que veio da Itália, importamos da Itália. E é muito interessante, porque mostra o seguinte, mostra que lá esse garantismo começou para proteger e para blindar comparsas, companheiros de ideologia que cometiam crime em nome da revolução contra a burguesia, o pessoal da Brigada Vermelha, né? Então essa é a origem desse garantismo, garantir de fato a impunidade de criminosos com manto de ideologia, né? Minha coluna, meu texto na Revista Oeste dessa semana fala exatamente sobre esse garantismo à brasileira, que não tem nada a ver com o originalismo constitucionalista americano de um Antonin Scalia e dessa nova juíza que o Trump apontou, a Amy Coney Barrett, e do outro lado, no extremo oposto, o ativismo militante, daqueles que falam de Constituição viva, direito achado na rua, vamos empurrar a história em direção à justiça social e racial. Esse tipo de mensagem a lá Barrosão, né? Então, de um extremo ao outro, onde é que fica o equilíbrio? Onde é que fica o juiz que julga, leva em consideração circunstâncias, efeitos das suas medidas, mas está ali para cumprir a lei e não para criá-las, né? É muito difícil, é mais raro achar isso do que um alfinete num palheiro, né? E essa é a situação que estamos vendo no Brasil hoje. Infelizmente, né, nós não temos aí ministros à altura do cargo. É muito difícil encontrá-los. O ministro, um dos menos à altura, né, e olha que é difícil a concorrência, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja dessa semana, onde ele fala de paz, a tempestade passou com o executivo, que o governo e o presidente nunca quiseram ruptura alguma. Ele só tem que explicar as arbitrariedades que ele cometeu. E diz, num certo momento, que não considera esse Supremo Tribunal Federal progressista, e sim a Constituição progressista, e ele está lá para aplicá-la. Bom, em primeiro lugar, teria que explicar por que tantos ministros, em decisões monocráticas principalmente, acabam rasgando a Constituição, da qual deveriam ser os guardiões. Essa é a primeira questão e já derruba essa narrativa falaciosa do Alexandre de Moraes, né? Mas, além disso, repito aquilo que eu já disse várias vezes aqui, o brasileiro não quer harmonia e paz entre os poderes, ele quer independência. E isso nós não estamos tendo, né? Essa decisão que vamos falar do Barroso em relação ao senador aí com dinheiro na cueca vai nessa linha, né? É uma ingerência, ainda que o Senado mereça todo repúdio, né, por conta da sua inação, por conta da sua falta de pulso para punir de forma exemplar alguém que não tem o que argumentar, porque não é nem o batom na cueca, é o dinheiro na cueca, né? Então, infelizmente, nós vemos figuras liliputianas, né, anões morais, tocando, liderando instituições como o próprio Senado e como o próprio Supremo Tribunal Federal no Brasil, e isso tudo ajuda a destruir a credibilidade dessas instituições. Josias. A sessão de julgamento do caso do narcotraficante André do Rep, ela deixou exposta uma fratura que há muito tempo deforma
o Supremo Tribunal Federal. A decisão do Luiz Fux de cassar o despacho do Marco Aurélio, que havia libertado o bandido, ela foi referendada por 9 votos a 1. Mas a elasticidade desse placar favorável ao restabelecimento da ordem de prisão, ela não impediu que vários ministros manifestassem a sua contrariedade com o fato de o presidente da Corte ter cassado a decisão de um dos seus pares, sobre o qual ele não tem ascendência hierárquica. O presidente é um mero coordenador dos trabalhos do Supremo. Tomado como uma instituição, o Supremo emite as suas decisões no plenário, depois que os ministros votam. Mas, de acordo com estatísticas do próprio Supremo, algo como 80% das deliberações do tribunal têm sido tomadas individualmente, como fez o Marco Aurélio no caso desse chefão do PCC. São as chamadas decisões monocráticas. E certas decisões, como a do Marco Aurélio, nem sempre são recebidas pela sociedade como decisões certas. E os ministros ficam incomodados quando posições idiosincráticas de um ou outro colega se confundem com a opinião do próprio Supremo. Se os ministros se incomodam, imagine a sociedade que espera do Supremo segurança jurídica. Nesse ambiente, só 2 coisas podem salvar a harmonia no Supremo: um milagre ou um acordo de procedimentos capaz de fazer com que as decisões individuais sejam submetidas rapidamente ao plenário. Como Deus parece ter terceirizado a justiça brasileira ao tinhoso, e não há perspectiva de um milagre, resta a tentativa da costura de um acordo. Está sendo discutido há pelo menos 4 meses, desde a presidência do Dias Toffoli, a ideia de jogar as decisões individuais dos ministros automaticamente isso no plenário virtual do Supremo. Com essa novidade, os despachos solitários seriam confirmados ou derrubados pelo plenário no intervalo de, no máximo, 1 semana. Essa experiência precisa ser testada. E se a reação à abertura da cela do chefão do PCC serviu para alguma coisa, foi para demonstrar que a opinião pública brasileira já não convive pacificamente com um Supremo no qual um único ministro pode dificultar ou arruinar o trabalho de juízes, procuradores, da polícia, isso no combate ao crime organizado ou no enfrentamento da corrupção. Se é para errar, que o Supremo erre coletivamente, porque aí quando apanharem, eles saberão que estão apanhando coletivamente.